Olá, tudo bem? É, com... Olá, tudo bem? É com grande alegria que estamos aqui para apresentar o resultado final do Prêmio Literário Alain Vigiano de Conto e Literatura. E esse prêmio, feito com muito carinho, promovido pelo Instituto Fazer o Bem, pelo Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, entidades que eu presido, e que com muita alegria tocamos aí durante o mês de dezembro, e a gente conseguiu organizar uma atividade que foi realizada para homenagear os 60 anos de Brasília. Eu explico. Nós tivemos aí um ano muito difícil, que continua ainda por ocasião, por causa da pandemia, e muitos não conseguiram fazer atividades para celebrar o aniversário da nossa cidade. Ao mesmo tempo, nós tivemos muitas dificuldades também em relação a fazer eventos literários, enfim, fazer outras ações, e os concursos literários também na cidade não estavam acontecendo devido às diversas dificuldades econômicas, né, da própria organização. Concursos tradicionais foram acabando. E aí o sindicato e o instituto resolveram tentar e executar alguma coisa que pudesse dar uma resposta para os escritores da cidade. Então o prêmio ele foi pautado por eminentemente trazer, possibilitar a participação apenas de escritores com moradia, né, com residência no Distrito Federal. E aí, nesse sentido, a gente agradece a colaboração da Câmara do Livro, ao Instituto Voar, Arte para a Infância e Juventude, que nos ajudaram. Nós tivemos mais de quase 130, cerca de 130 participantes, e que estiveram conosco, né, que se inscreveram e que foram participar e apostaram nessa iniciativa, que foi uma iniciativa tão bacana e que a gente teve muita alegria em organizar. Outra coisa assim também muito, muito bacana para dizer para todas e para todos é que os jurados desempenharam uma função fundamental em todo esse processo. Esses jurados, eles trocaram muitas figurinhas, a gente teve que discutir durante meses aí esse regulamento, para que fosse um regulamento justo e que tentasse manter uma lisura no processo, respeitando o anonimato, respeitando essas questões todas do ineditismo dos textos. Então, nós fizemos um trabalho assim muito focado para que fosse constituída uma comissão de jurados que nos ajudasse a manter todos esses critérios muito bem alinhados, assim como os critérios também de julgamento da qualidade literária destes textos. Então, a gente teve um trabalho, uma curadoria muito interessante por parte de todos que nos ajudaram. Eu agradeço imensamente as diretorias, tanto do Instituto, quanto também do Sindicato dos Escritores, que conseguiram desempenhar assim uma coisa decisiva. Foi muito trabalhoso e foi muito difícil, porque nós recebemos textos muito bons, e esses textos, eles teve muita, às vezes, alguma polêmica, alguma boa discussão entre os jurados, para que a gente conseguisse chegar ao consenso e aos nomes que a gente vai revelar agora
para vocês. Acho também muito importante dizer o nome dos jurados que nos auxiliaram. Na parte de contos, nós fizemos duas comissões de jurados. A primeira comissão ela é formada, né, por autores, editores, enfim, por professores, e essas comissões elas foram divididas em duas. Uma primeira para fazer uma primeira leitura, a gente fez uma primeira seleção, e depois a gente zerou com aqueles 30 nomes que sobraram, que foram escolhidos, e fomos para partindo do zero de novo, para escolher os 20 melhores sobre os aspectos que foram determinados. Na comissão, a primeira comissão de contos contou com o Astrogildo Miyagi, o Paulo Souza e o Raul La Roça, que são grandes escritores. E depois, a segunda comissão contou com o trabalho da Cássia Leal, do Maurício Gomide e do Rodrigo Durral, a quem eu já agradeço publicamente esse trabalho lindíssimo que foi feito. Por parte da comissão de poesia, nós tivemos aí, na primeira comissão, Gassi Simas, o Gibson Alencar e o Vanderlei, que são figuras assim muito importantes e que trocaram muitas impressões conosco sobre esse julgamento, esses critérios que foram determinados, o Vanderlei Lourenço. E a segunda comissão de poesia, essa que fez a avaliação final, foi composta pelo Augusto Niemar Rodrigues, o Mailson Furtado, que inclusive ganhou o Prêmio Jabuti de Poesia, e o editor Tagore Alegria. Então, a eles agradecemos imensamente por todo o trabalho desempenhado nesse julgamento. Bem, sem mais delongas, eu acho que você já deve aí estar curioso para saber o resultado, é claro. Então, comecemos com o resultado, deixe-me abrir aqui a lista, o resultado de contos. Vamos lá. O resultado final de contos. Muito bem. Eu vou dizer na seguinte ordem: nome do autor mais o pseudônimo. Não é? E em alguns, para não demorar muito, eu vou dizer, vou tentar ir falando também o título do texto. Lembro que todos os 30 que foram finalistas, eles irão figurar na nossa coletânea, que será publicada no dia 21 de abril, no dia do aniversário de Brasília, que vai ser uma coletânea digital. Tá? Então, todos os 30 vão receber um cupom, e esse cupom dá direito a você adquirir gratuitamente a coletânea digital. Quem não tiver o cupom vai ter que adquiri-la mesmo, vai ter que comprá-la. Ela deve ser lançada pela Amazon, e assim a gente também deve colocar em outros sites. Mas inicialmente vai ser na Amazon, essa coletânea digital. Uma outra coisa interessante é que eu vou ver se eu consigo viabilizar para que cada um dos nossos finalistas, né, dos 30, tanto os 30 finalistas de conto, como os 30 finalistas de poesia, vou ver se eu consigo imprimir um exemplar de cada livro, né, da coletânea, para dar para cada um de vocês. Vou ver se eu consigo dar esse presente para vocês. Mas se eu não conseguir, você vai ganhar o cupom e vai acessar a versão digital do livro. Bem, vamos lá, contos. Primeiro lugar, que faz jus a R$ 2.500 em dinheiro, mais certificado, mais uma cota de livro de autores do Distrito Federal, mais a participação na edição digital da coletânea, e mais o cupom, né, para acessar o livro, saiu para Alexandre Santos Lobão, que participou do concurso com o pseudônimo Genesui Person. Ele participou com o título, né, do texto chamado Fim de Quarentena. O segundo lugar
que faz jus a R$2.000, mais certificado, mais cota de livros de autores do DF, mais participação na edição digital da coletânea do Prêmio Alain Vigiano de Literatura, mais o cupom, saiu para quem venceu pelo critério de notas, Diego José Souza da Silva, com o pseudônimo Paogo. O título do texto dele era Em Brasília, 19 horas. Terceiro lugar, faz jus a R$1.000, mais certificado, mais cota de livros de autores do DF, mais a participação na edição digital da coletânea do Prêmio Alain Vigiano de Literatura e mais o cupom. O terceiro lugar, o vencedor é Rafael de Castro Balarim, que participou com o pseudônimo Bernardo do Canto Leite, com o texto Azul Brasília. O quarto lugar, que ganhou uma mentoria online, mais a bolsa de criação literária no valor de R$500, certificado de participação na edição digital da coletânea, mais o cupom, saiu para Juscelino de Sales, com o pseudônimo Dédalo. O título do texto dele, O Tecido Invisível da Construção. Quinto lugar, que ganha uma menção honrosa, mais um livro de autor brasiliense, mais participação na edição digital da coletânea do Prêmio Alain Vigiano, mais cupom. Quinto lugar foi para José Afonso Gonçalves Braga, com o pseudônimo Felismino Gonçalves, o texto Cidade da Esperança. Sexto lugar, menção honrosa, mais um livro de autor brasiliense, mais participação na edição digital da coletânea do Prêmio Alain Vigiano, mais cupom, saiu para Letícia Duarte Alves, pseudônimo Joana Santana, texto Olhos Negros. Sétimo lugar, menção honrosa, mais um livro de autor brasiliense, mais participação na edição digital da coletânea do Prêmio Alain Vigiano, mais cupom. Sétimo lugar para Sara Chimorantes Maldonado de Carvalho, pseudônimo Anabela Runtrel, texto Afrodite. Oitavo lugar, menção honrosa, mais livro de autor brasiliense, mais participação na edição digital da coletânea do Prêmio Alain Vigiano, mais o cupom para José Carlos Pereira Peliano, pseudônimo Fuzue, título O Lago que Para no Ar. Nono lugar, menção honrosa, mais livro de autor brasiliense, mais participação na edição digital da coletânea do Prêmio Alain Vigiano, mais cupom para Lorena da Silva Moura, com o livro Maria Quitéria, com pseudônimo Maria Quitéria, com texto de nome Brasília. E o décimo lugar, que é a nossa última menção honrosa, mais um livro de autor brasiliense, mais participação na edição digital da coletânea, saiu para Mariana Lopes Vieira, com Lola Lupe. Lola Lupe era o pseudônimo dela e o texto chama-se O Lago que Era o Mar. Do 11º ao 20º, nós temos não mais uma menção honrosa, mas um certificado, mais um livro de autor brasiliense, mais a participação na edição, mais o cupom. Eu vou dizer os nomes, então, do 11º ao 20º. Regina Célia Melo, pseudônimo Janeleira, um galinho na W3 Sul. Maria Clara Braga Machado Campelo, com pseudônimo VW, texto Esperança. Tiago Martins Queller, com texto o pseudônimo Pierre Lepalo. De Euclésio Ferreira da Luz, com Caribé é o pseudônimo, o texto Isquemia Intraventricular Periférica. José Roberto da Silva, com o pseudônimo Zé Eduardo, o texto Caroline. Karen Andressa Lisboa Nunes, pseudônimo Lola Betsy, A Partida. Ana Luísa Nepomuceno Silva, pseudônimo Cavaleiro de Copas, Visagem. Niohandro Christian Braga da Costa,
pseudônimo Ariel Meirelli Dias, o apartamento 202, Patrícia Andréa Ozandon Albarran, pseudônimo Pleturian, a alma da mulher, e Tércio Ribas Torres, pseudônimo Luz Vermelha, a varanda da esperança. A todos vocês, 20 participantes da área de contos, nosso muito obrigado pelo voto de confiança em terem participado do prêmio, e nós do sindicato, assim como o Instituto, estamos nos empenhando para que, já estamos preparando a edição 2021 para que esse prêmio vire tradição, todos os anos termos uma edição para os autores da cidade. Queremos pedir a vocês que sugiram temas para a edição 2021, nós já estamos pensando, mas os temas que vocês nos mandarem serão muito bem-vindos para essa construção. Devemos também lançar esse prêmio, provavelmente a gente vai se esforçar para lançar no segundo semestre desse ano, para que as pessoas tenham mais tempo para se preparar e para escrever especificamente para esse tema. Bem, dito isso, vamos agora para a segunda lista, né, que são os nossos finalistas os ganhadores, não finalistas, ganhadores de poesia, na área de poesia. Vamos lá? O primeiro, peraí, eu abri. É isso mesmo, poesia. Primeiro lugar, nome, pseudônimo. Primeiro lugar em poesia, R$ 2.500, mais certificado, mais cota de livro de autores do DF, mais participação especial digital na coletânea do livro do prêmio Alain Vigiano de Literatura, mais o cupom para acessar o livro. Primeiro lugar foi conferido a Ildefonso Pereira de Souza, Ildefonso Sambaíba, pseudônimo Guaranoá, com o poema de nome Grito Infinito. Segundo lugar, R$ 2.000, mais certificado, mais cota de livros de autores do DF e mais participação na coletânea do prêmio Alain Vigiano de Literatura. Segundo lugar, para Paulo Henrique Costa Longuinho, de pseudônimo Zé do Maracatu. O título do texto dele é Cerrado de Sopros. Terceiro lugar, R$ 1.000, mais certificado de cota de livros de autores do DF, mais participação na edição digital da coletânea do prêmio Alain Vigiano, mais cupom. O terceiro lugar vai para Átila Rua, com pseudônimo João das Cartas. Texto Esperança, espere em paz. Quarto lugar, mentoria online mais bolsa de criação literária no valor de R$ 500, certificado participação na edição digital da coletânea, mais cupom. Quarto lugar para Silvio Vinhal da Silva, pseudônimo Visconde de Sabugosa. Título do texto Narizinho Arrebitado, Resiliência. Quinto lugar, você que está assistindo aí ao vivo, quinto lugar, menção honrosa, mais um livro de autor brasiliense, mais participação na edição digital da coletânea do prêmio Alain Vigiano de Literatura, mais cupom. Quinto lugar, para Luiz Felipe Vieira de Melo Neto, com o pseudônimo Ulisses de Alencar, texto Plano de Voo. Sexto lugar, menção honrosa, mais um livro de autor brasiliense, mais participação na edição digital da coletânea do prêmio Alain Vigiano de Literatura, mais o cupom. Sexto lugar para Alexandre Andrade da Silva Machado, pseudônimo Augusto Café. Sétimo lugar, menção honrosa, mais um livro de autor brasiliense, mais participação na edição digital da coletânea do prêmio Alain Vigiano, mais cupom. Sétimo lugar para Daniela Ribeiro de Souza Longuinho, pseudônimo D. Oitavo lugar, Luiz Antônio Correia de Medeiros Guzmão, pseudônimo Laís Lopes, ganhando menção honrosa,
mais um livro de autor brasiliense, mais participação na edição digital da coletânea do Prêmio Alain Vigiano de Literatura, mais cupom. Bem, 7º lugar, Daniela Ribeiro de Souza Longuinho. 8º lugar, Luiz Antônio Corrêa de Medeiros Guzmão. 9º lugar, Célia Maria Holanda Cavalcante Rossi, pseudônimo Clarice Negreiros, ganhando menção honrosa. Mais um livro de autor brasiliense, mais a participação na edição digital da coletânea do Prêmio Alain Vigiano, mais o cupom. 10º lugar, Luiz Felipe Vitelli Peixoto, com o pseudônimo Fariseu Cabuloso. Então, minhas amigas e meus amigos, parabenizo a todas e todos aí que estão aí saindo vencedores, né, vitoriosos por neste processo, e aguardamos a todas e todos vocês nos nossos próximos eventos do Sindicato e do Instituto Fazer o Bem, e sugiram temas aí para nós, nos sugiram temas para o nosso próximo prêmio para 2021, tá bom? Agradeço a todas e todos por estarem aqui conosco. Pedimos desculpas aí porque houve um pequeno atraso, aqui teve um probleminha na internet, mas graças a Deus conseguimos resolver isso em tempo. Então, agradeço a todos e até o nosso próximo encontro.